Você já percebeu que, em qualquer lugar, existe sempre alguém que parece enxergar o que os outros não veem? Aquele tipo de pessoa que não fala muito, mas quando fala, todos escutam. Eles não gritam, não precisam provar nada, eles apenas observam. E enquanto o mundo fala demais, eles calculam, leem comportamentos, antecipam reações e vencem. Maquiavel passou a vida tentando entender esse tipo de gente. Ele queria saber por que alguns dominam ambientes inteiros sem levantar a voz, enquanto outros, mesmo com títulos, inteligência e boas intenções, passam despercebidos. A resposta que ele encontrou é brutal. O poder real nunca está onde parece estar. O mundo é movido por mapas invisíveis, e quem não aprende a lê-los é condenado a ser jogado de um lado para o outro pela força dos que sabem. No trabalho, por exemplo, você acha que o chefe manda, mas na prática, quem decide pode ser quem controla a agenda dele, quem tem acesso aos segredos ou quem domina o círculo de confiança. O poder raramente se apresenta de forma direta. Ele se esconde atrás de aparência, status e sorrisos. A maioria das pessoas vive obcecada em impressionar o líder visível, o chefe, o homem do topo. Mas o verdadeiro estrategista entende: quem influencia o influente é quem realmente manda. Por isso, ele observa. Antes de agir, ele lê o ambiente. Percebe quem é ouvido, quem é ignorado, quem realmente tem poder de decisão e quem apenas parece ter. E quando decide agir, o faz com precisão cirúrgica. Pense em um jogo de xadrez. O amador move por impulso. O mestre observa em silêncio. E só faz um movimento quando tem certeza de que vai desmontar todo o tabuleiro do oponente. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de ação. É arma estratégica. Mas antes de dominar o silêncio, é preciso entender a alma humana. E aqui entra outro pensador que Maquiavel inspirou, Schopenhauer. Ele dizia que as pessoas vivem mentindo, e o pior, mentem para si mesmas. A maioria jura que busca felicidade, mas na verdade busca controle. Dizem que querem amor, mas o que realmente querem é validação. Falam sobre ética e princípios, mas o que os move é medo de punição. Aquele colega que se diz prestativo, na verdade quer ser visto como indispensável. O amigo que diz não ligo para dinheiro é o que mais se consome tentando parecer bem-sucedido. E aquele que se gaba de ser sincero e direto é, quase sempre, o mais manipulador da sala. O verdadeiro observador silencioso enxerga essas camadas. Ele entende que o que as pessoas dizem é apenas a primeira camada. A segunda é o que admitem para si mesmas. Mas a terceira, aquela que ninguém mostra, é onde está a verdade. Quem consegue ler essa terceira camada possui algo que poucos têm: poder psicológico. Porque o poder não vem de gritar mais alto, mas de entender antes, de perceber o que o outro quer antes que ele perceba, de falar menos, mas agir com precisão. E é aqui que o silêncio começa a se tornar perigoso. O silêncio cria espaço, e o espaço faz os outros revelarem suas intenções. Em uma reunião, numa conversa, num conflito, quando você se cala e observa, as pessoas sentem necessidade de preencher o vazio. E, sem perceber, elas se revelam. Revelam fraquezas, inseguranças, desejos, medos. Você não precisou perguntar nada. Apenas controlou o tempo e o ritmo da conversa. Foi o que Christopher Voss, negociador do FBI, descobriu em uma das situações mais extremas possíveis: um sequestro, reféns, tensão. Ele tentou negociar de todas as formas, falhou. Então, ele parou de falar, apenas ouviu. E, em poucas horas, o sequestrador se rendeu. Não porque foi convencido, mas porque foi compreendido. Esse é o segredo dos grandes estrategistas. Enquanto todos tentam persuadir, eles ouvem. Enquanto o mundo fala, eles analisam. E enquanto os outros buscam controle, eles já têm o controle, porque sabem esperar. O silêncio estratégico é uma arte esquecida em um mundo barulhento,
Mas o homem que domina o silêncio domina o ambiente. Ele se torna enigmático, imprevisível e quase inacessível. E quanto menos previsível você é, mais poder você tem. Quando todos tentam provar que são fortes, o observador silencioso não precisa provar nada. Ele apenas entende que quem fala menos, vê mais, e quem vê mais, controla mais. Mas há um nível acima, um ponto onde a observação vira leitura mental, onde o silêncio não apenas revela o outro, mas antecipa o futuro. Esse é o domínio do leitor de padrões. O homem que entende o comportamento humano a ponto de prever a reação antes que ela aconteça. Ele sabe quando alguém vai trair, mentir ou recuar. Não por adivinhação, mas por leitura, porque as pessoas são complexas, mas completamente previsíveis. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder está nas mãos de quem entende a natureza dos outros antes que os outros percebam a própria natureza. E essa é a essência da leitura de padrões. O homem comum reage, o sábio antecipa. Imagine a diferença entre o jogador amador e o mestre de xadrez. O amador pensa no agora, o mestre já visualiza o final da partida. A diferença entre os dois não é talento, é percepção. O mestre aprendeu a identificar padrões. Ele não joga contra o oponente, joga contra a natureza humana repetitiva. A vida é exatamente assim. Pessoas mudam de roupas, cargos e discursos, mas continuam obedecendo aos mesmos impulsos ancestrais: medo, desejo, ego e necessidade de pertencimento. Esses 4 instintos moldam o comportamento humano desde o início da civilização. E quem aprende a enxergá-los domina o jogo invisível da convivência. Pense, o inseguro sempre atacará primeiro quando se sentir ameaçado. O vaidoso sempre buscará a plateia. O ressentido sempre tentará sabotar quem o supera. O ansioso sempre falará demais para se sentir no controle. E o observador silencioso, aquele que domina o próprio ego, apenas assiste e se move quando todos estão cegos pelo próprio ruído. Nietzsche chamava isso de a superioridade do espírito que observa em silêncio. Ele dizia que o homem forte é aquele que transforma percepção em poder e paciência em vantagem. Enquanto os outros se desesperam por reconhecimento, o observador constrói impérios invisíveis, um movimento calculado de cada vez. Schopenhauer foi ainda mais fundo. Ele percebeu que, por trás de toda decisão humana, existe um desejo escondido, às vezes nobre, às vezes egoísta, mas sempre emocional. E quando você descobre o que alguém realmente deseja, você ganha acesso à mente dessa pessoa. Não precisa manipular, não precisa mentir, basta oferecer o que ela busca. O resto acontece naturalmente. Quer um exemplo prático? Aquele colega que parece ajudar todo mundo, mas só quando tem plateia, movido pela necessidade de reconhecimento. A mulher que critica todos os outros casais, movida pela inveja disfarçada de sabedoria. O chefe que precisa gritar para se sentir respeitado, movido pelo medo de ser irrelevante. E você, quando aprende a ver isso, deixa de reagir. Passa a agir. Essa é a essência do poder silencioso, a leitura comportamental. Maquiavel chamava isso de estudo das ocasiões. Ele observava como cada pessoa reagia em 3 momentos: sob pressão, na prosperidade e durante a mudança. Essas 3 situações revelam quem alguém realmente é. Pressão revela o caráter, prosperidade revela o ego e mudança revela a flexibilidade. Quando você começa a observar essas 3 dimensões, o comportamento humano deixa de ser um mistério e se torna um mapa. Você começa a prever com assustadora precisão quem vai te apoiar, quem vai te trair e quem vai desaparecer no primeiro obstáculo. E quando você já sabe o que está por vir, o poder deixa de ser força, se torna tranquilidade. Mas existe um nível ainda mais sutil e mais perigoso: os arquétipos. Carl Jung percebeu que cada pessoa encarna um tipo psicológico universal, um molde da alma que define suas reações, desejos e medos. E dominar essa leitura é como receber um manual de comportamento humano. Observe,
O governante busca controle. Elogie sua liderança e ele te ouvirá. O cuidador precisa se sentir necessário. Aceite sua ajuda e você o conquista. O herói quer provar valor. Ofereça desafios. O explorador busca liberdade. Mostre possibilidades. O criador deseja reconhecimento intelectual. Peça sua opinião. Em 5 minutos de conversa, um observador atento consegue identificar qual arquétipo domina o outro e moldar a interação de acordo com isso. Isso não é manipulação, é adaptação consciente. A diferença é que o manipulador finge, o observador compreende, mas o jogo do poder não termina na leitura individual. O campo mais avançado é o das alianças invisíveis, aquelas redes sutis que controlam grupos, empresas, famílias e até nações. Você já percebeu que, em qualquer grupo, existe um círculo interno e outro externo? O interno decide, o externo obedece. E a maioria das pessoas trabalha acreditando que competência é o que define a entrada no círculo interno. Mas não é. O que define acesso é utilidade, confiança e proximidade. O inútil é descartado. O instável é isolado. O distante é esquecido. E o observador estratégico entende isso. Ele se torna útil, confiável e indispensável, mas sem se vender, sem implorar, apenas posicionando-se onde o poder passa. Maquiavel chamava isso de estar onde as decisões acontecem. Não adianta ser brilhante se você não está na sala quando as conversas importantes acontecem. Por isso, o observador silencioso não busca palco, busca presença. Ele não precisa de aplausos. Precisa apenas estar no lugar certo, ouvindo o que os outros ainda não perceberam que estão revelando. O tempo vai provando que o silêncio constrói impérios. O homem que fala demais se expõe. O que grita se denuncia. Mas o que observa domina. E é nesse domínio que nasce o verdadeiro poder estoico, o de controlar a si mesmo em um mundo que perdeu o controle. Quer testar essa força? Na próxima conversa, fale menos do que o normal. Observe mais do que o necessário. E perceba como o ambiente muda. As pessoas começam a preencher o silêncio, a te procurar, a te respeitar, sem entender exatamente o porquê. Elas sentirão algo diferente, presença. E presença é poder. O observador silencioso não é passivo. Ele é um estrategista invisível. Ele entende que o segredo não é reagir rápido, mas agir certo. E quando o momento certo chega, ele fala, mas quando fala, muda tudo. No fim, toda sabedoria se resume a uma escolha simples. Ou você vive gritando por atenção, ou aprende a conquistar poder através da serenidade. O barulho impressiona os imaturos. O silêncio assusta os poderosos. Agora você entendeu por que o silêncio é a arma dos fortes. A partir de hoje, escolha observar antes de agir e verá o mundo se revelando aos seus olhos. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal O Viking Estoico e compartilhe nos comentários. O silêncio é a minha força.